Aviso importante. Este canal tem como objetivo ler, detalhar e explicar contratos, termos e condições, trazendo clareza sobre direitos e deveres dos usuários. Não temos a intenção de criticar, apontar falhas ou emitir juízo de valor sobre nenhuma instituição citada. Nosso espaço é apenas para análise e compreensão de documentos longos e de difícil entendimento, facilitando o acesso à informação. Olá. Bom, vamos direto ao ponto hoje. Temos aqui uns trechos selecionados de um documento que, olha, é fundamental para quem investe. O contrato de intermediação e custódia da XP Investimentos, especificamente da marca Clear. É assim, a espinha dorsal da relação com a corretora, né? E a ideia aqui é jogar uma luz em alguns pontos que são chave nesse tipo de contrato. Entender melhor as regras do jogo, sabe? O que cada um, cliente e corretora, pode e deve fazer. É uma exploração bem focada, usando o que está escrito mesmo, para a gente sacar como a coisa funciona na prática, sem aquele juridiquês todo. Exato. E olha, entender isso é vital, porque esses termos, eles definem tudo, desde como uma ordem simples de compra executada, até o que acontece em cenários mais complicados, de risco alto, ou se o cliente ficar inadimplente. Nossa análise vai ser bem em cima desses trechos que a gente tem aqui do contrato da XP Clear. Combinado. Então, para a gente começar, quem são as partes aqui nesse acordo? Basicamente, de um lado, a XP Investimentos, né, que está atuando como uma corretora, usando a marca Clear, e do outro lado, o cliente, o investidor. Certo. E o objetivo principal? A cláusula 1.1 fala disso, né? Pelo que está aqui, são, assim, dois serviços centrais. Primeiro, a intermediação. Ou seja, a corretora executando as ordens de compra e venda que o cliente manda, né? Em vários mercados. Bolsa, que é a B3, mercados de balcão, operações à vista, a termo, opções, futuros. Bastante coisa. Sim. E também títulos públicos e privados. Aí cito o Selic, né, o sistema do Banco Central, e a CETIP, que agora está na B3, para títulos privados. E o segundo serviço principal é a custódia, que é guardar esses ativos. E tem uma mençãozinha sobre atuar como agente de câmbio, mas diz que é limitado. Essa dupla função é chave. A corretora é a ponte para o mercado, né? Para executar as ordens. Mas, ao mesmo tempo, ela é quem guarda os ativos que a pessoa comprou. São duas coisas diferentes, mas que andam totalmente juntas na prática para o investidor. Entendi. E como é que o cliente passa essas ordens para a corretora? A cláusula 1.2 fala como? Fala assim, olha, pode ser ordem verbal, por telefone ou por aqueles sistemas de voz, sabe? E também ordem escrita, carta, e-mail ou até mensagem eletrônica, mas aí a corretora tem que confirmar que recebeu. O interessante é que o contrato diz que as duas formas, verbal e escrita, têm a mesma validade legal. E para ter mais segurança, imagino, especialmente com as ordens por voz, a cláusula 1.3 autoriza a corretora a gravar as comunicações. Isso inclui ligação telefônica, e-mail, tudo. E tem que guardar essas gravações por pelo menos 5 anos. Ou até mais, se algum órgão regulador, tipo a CVM ou o Banco Central, exigir. E essa gravação, como está lá na 1.3.2, ela funciona como registro oficial, né? Para resolver qualquer problema, se pintar uma dúvida sobre o que o cliente pediu ou o que foi combinado, a gravação está lá para tirar a prova. Isso acaba protegendo os dois lados, sabe? Evita mal-entendidos sobre as instruções. Faz sentido. Depois que a ordem é executada, vem a nota de corretagem. A cláusula 3.4 diz que mandam por e-mail. E aqui tem um detalhe importante. O cliente tem 24 horas, depois que recebe, para checar tudo e reclamar se tiver algum erro. Se não fala nada... Se não fala nada, o contrato entende que ele concordou com tudo que está na nota. Exato. Esse ponto da nota de corretagem joga uma responsa grande para o cliente, né? É fundamental conferir rápido mesmo, ver o que está registrado bate com o que ele pediu. O silêncio aí vale como um ok, tudo certo. É uma aceitação tácita. Agora, um ponto que talvez surpreenda um pouco. A cláusula 3.2, ela diz que a corretora pode recusar ou até cancelar ordens,
mesmo as que já estão lá no sistema, esperando para serem executadas. Isso parece, nossa, um poder bem grande. É considerável, sim. E quais são os motivos que o contrato permite para isso? Basicamente, inadimplência do cliente ou se a corretora achar que aquela ordem representa um risco muito alto comparado com a capacidade financeira que o cliente declarou ter. É, essa cláusula 3.2.1, assim. Embora possa parecer meio unilateral, a corretora vê como uma ferramenta de gestão de risco mesmo, para se proteger e, de certa forma, proteger o sistema todo. O ponto crítico aqui que está escrito no contrato é que se a corretora recusar a ordem por esses motivos, ela diz que não se responsabiliza por prejuízo do cliente, nem por lucro que ele deixou de ganhar, o famoso lucro cessante. É um equilíbrio delicado, né, entre dar acesso ao mercado e controlar o risco geral. Falando em risco, chegamos nas garantias. Cláusula 4. Pelo que eu entendi aqui, garantia é um valor ou um ativo mesmo que o cliente tem que depositar para cobrir operações que só vão ser liquidadas lá na frente, tipo mercado a termo, opções, futuros. É tipo um seguro por operação, né? Isso, exatamente, um colchão de segurança. Só que a coisa pode ficar mais dinâmica. As cláusulas 4.2 e 4.3 avisam que tanto a B3 quanto a própria corretora podem pedir garantias adicionais. A qualquer momento. E o prazo para depositar essa grana extra pode ser bem curto, às vezes menos de 24 horas, por causa da volatilidade do mercado. E tem um detalhe que me chamou a atenção. Se a corretora não conseguir falar com o cliente para pedir essa garantia adicional, o contrato permite que isso seja entendido como se o cliente tivesse se recusado a depositar. Pesado, né? Muito. As garantias são, assim, a base da segurança nessas operações que usam alavancagem ou têm prazo mais longo. Elas garantem que, mesmo que o mercado vire contra a posição do cliente, as obrigações financeiras vão ser pagas. Isso protege a corretora, a outra parte da operação e o sistema todo. E a cláusula 4.3 reforça. É vital que o cliente mantenha os dados de contato, telefone e e-mail sempre atualizados e fique atento. Se a corretora não conseguir te achar em um momento desses, as consequências podem ser bem rápidas e sérias. Para facilitar esse controle, pelo menos, a cláusula 5.4 menciona uma ferramenta online, o controle de garantias, onde, em tese, o cliente consegue acompanhar a situação e ver se precisa colocar mais dinheiro. Sim, é uma ajuda importante. Ok, mas e se mesmo assim, com garantia e tudo, o cliente não conseguir cobrir o que deve? Aí a gente entra na parte de inadimplência, né? Cláusula 5, o que acontece se faltar saldo na conta? Bom, aí a coisa fica séria. E rápida. A cláusula 5.1 dá para a corretora uma autorização bem ampla para agir. E o ponto crucial é, sem aviso prévio para o cliente. Sem aviso prévio? Isso é forte. Muito. A lista do que a corretora pode fazer inclui pegar qualquer dinheiro ou crédito que tiver na conta do cliente, executar as garantias que ele depositou, vender ativos da carteira dele, ações, títulos, cotas de fundo, a preço de mercado para levantar dinheiro e cobrir a dívida, comprar ativos no mercado para liquidar alguma operação vendida que ficou pendurada e até encerrar ou liquidar posições que o cliente tinha em aberto antes do prazo. Nossa, isso é muito poder. É, de fato. A cláusula 5.2 ainda reforça essa amplitude toda. Diz que a corretora pode usar quaisquer bens, ativos e direitos do cliente que estejam sob a administração dela para quitar a dívida. Não fica só nas garantias daquela operação específica que deu problema. E além da perda que já vem com essa liquidação forçada, a cláusula 5.3 ainda prevê multa sobre o saldo devedor, de acordo com a tabela de custos deles. Para quem investe, isso significa que uma chamada de margem não atendida rapidinho pode levar à venda de ativos que a pessoa não queria vender, sabe? Gerando prejuízo ou até imposto inesperado. E não para por aí. A cláusula 5.7 é bem clara. O cliente inadimplente pode acabar com o nome em cadastros restritivos da própria Bolsa e de órgãos de crédito como Serasa e SPC. Isso pode travar o acesso a novas operações e até a crédito no mercado em geral, até resolver a pendência. Pesado. Mudando um pouco de assunto, vamos para a custódia. Cláusula 7. Esse é o serviço de guardar os ativos do cliente. Um ponto que parece dar uma segurança, na cláusula 7.1.1, é que dizem que a conta de custódia é individual, no nome do cliente, e os ativos ficam segregados. Ou seja,
separados do patrimônio da própria corretora. Isso é a tal da segregação patrimonial, né? Exatamente. A segregação patrimonial é um dos pilares da segurança no nosso mercado. Na teoria, significa que mesmo que a corretora quebre, os ativos dos clientes estariam protegidos, porque não se misturam com os bens da empresa. É uma proteção importante. O contrato também fala na 7.1.2 que o cliente dá uma procuração para a corretora poder fazer o que for preciso para a custódia, tipo, representar o cliente perante quem emitiu o título ou nas câmaras de liquidação. Sim, é uma procuração mais operacional. E a cláusula 7.2 detalha bem o que está incluído nesse serviço de custódia. Não é só guardar, né? É também processar os eventos das empresas, tipo receber dividendo, juros sobre capital próprio, bonificação, liquidar as operações de compra e venda, repassar os rendimentos para o cliente, controlar as posições, fazer a conciliação todo dia para ver se está tudo batendo certinho e processar as ordens de transferência que o cliente pede. Mas, mesmo com a segregação, a custódia não elimina todos os riscos. A cláusula 7.6 lista vários deles. Tem o risco de custódia mesmo, que é a chance de perder o ativo se o custodiante, que pode ser um terceiro contratado pela corretora, quebrar ou cometer fraude. Tem o riscos sistêmicos ou operacionais, que são falhas na cadeia toda de sistemas do mercado. Risco de liquidação, que a outra parte não entregar o ativo ou dinheiro. Risco de negociação, tipo uma falha técnica, que te impede de operar na hora H. E risco de concentração, que é o risco de ter tudo num lugar só. O contrato basicamente está dizendo, olha, investidor, saiba que esses riscos existem. E a cláusula 7.7 tenta dividir as responsabilidades, né? O cliente tem que garantir que os ativos são lícitos, botar o dinheiro para operar e manter o cadastro atualizado. A corretora se compromete a liberar o dinheiro quando for devido, fazer as transferências direitinho, agir com boa-fé, cuidado, sigilo e mandar os extratos. Parece equilibrado, mas aquela lista de riscos antes dá o que pensar. Com certeza. O contrato também dá uma olhada em operações mais específicas. Por exemplo, empréstimo de ativos, na cláusula 11. O cliente autoriza a corretora a representá-lo. Quem pega o ativo emprestado tem que dar garantias. E, claro, tem risco se o tomador não devolver o ativo no prazo. Depois, na renda fixa, cláusula 12, cita Tesouro Direto, títulos públicos via Selic e privados via CETIP-B3. Só diz que o cliente tem que seguir as regras de cada um desses sistemas. Agora, derivativos, cláusula 13. Aqui o contrato parece bem direto ao ponto sobre os riscos, hein? Ah, sim. Derivativos é sempre uma área de atenção. Fala dos ajustes diários, né? Aquelas movimentações de dinheiro na conta todo dia, por causa da variação do preço do contrato futuro. Isso pode gerar débito ou crédito. Alerta bem claro para a possibilidade de perdas grandes, tanto para quem compra quanto para quem vende futuros ou opções. Está lá nas cláusulas 13.7 e 13.8 e menciona o risco de liquidez, nas cláusulas 13.9 e 13.11, que é aquela dificuldade de conseguir sair da posição quando você quer, por falta de comprador ou vendedor no mercado. E a corretora também se reserva o poder de limitar ou até encerrar posições de derivativos do cliente na 13.4. Imagino que se o risco ficar muito alto. Exato, é um mecanismo de controle de risco adicional para a corretora. E tem o famoso RLP na cláusula 18, o Retail Liquidity Provider, provedor de liquidez para o varejo. Pelo que eu entendi, é um serviço opcional. Nele, a corretora pode ser a contraparte direta na operação do cliente. Mas tem uma promessa, que vem da regulação, de que a ordem vai ser executada num preço igual ou melhor do que estaria disponível no livro de ofertas normal. Isso gera alguma discussão, né? Gera sim. O RLP, segundo a CVM e as corretoras, serve para melhorar a execução para o pequeno investidor e dar mais liquidez. A corretora vira o comprador da sua venda ou o vendedor da sua compra. A polêmica está no possível conflito de interesse, né? Porque a corretora está dos dois lados. A regra exige que o preço seja igual ou melhor, mas para o cliente conferir isso nem sempre é simples. É um ponto que sempre volta nas discussões sobre transparência e a qualidade real da execução no mercado. Entendi. E falando em execução, como o contrato trata o acesso pelo home broker e outras plataformas? A cláusula 14 fala dos sistemas eletrônicos e do DMA, o Direct Market Access,
que permite ao cliente mandar ordens que vão mais direto para o sistema da B3, né? Isso, teoricamente mais rápido. Mas aí, claro, vem os alertas. Riscos de instabilidade, sistema fora do ar, tá lá na cláusula 14.2. E a cláusula 15 reforça muito a questão da senha, é pessoal, não pode passar para ninguém, e a responsabilidade é total do cliente. Usar a senha, diz a cláusula 15.6, vale como assinatura. E a cláusula 21 é bem direta sobre a isenção de responsabilidade da corretora. As cláusulas 21.1 e 21.3 dizem que a corretora não responde por perdas que venham de falhas nos sistemas eletrônicos, tipo interrupção, lentidão, bug, a não ser que se prove dolo, ou seja, que a corretora fez de propósito para prejudicar o cliente. E a 21.2 deixa claro, o cliente, ao usar a tecnologia, assume os riscos que vêm com ela. Na prática, o que isso quer dizer? Se o sistema cair bem na hora que você precisa operar e você perder dinheiro, contratualmente, o problema é seu. A menos que você consiga aprovar essa intenção da corretora, o que é extremamente difícil. Complicado isso. E os custos disso tudo? Operar tem custo, né? A cláusula 9.4 lembra disso. Corretagem, emolumentos da B3, taxas de registro, custódia. E a 9.5 adiciona os impostos sobre os serviços, como o ISS, PIS, COFINS e o IRF que incide em algumas operações. A tabela completa de custos, diz o contrato, fica lá no site da corretora. E para tudo isso funcionar direitinho, duas coisas que o contrato sempre reforça para o cliente. Manter o cadastro atualizado, cláusula 9.2, que é fundamental para a comunicação e para o perfil de risco. E garantir que tem saldo suficiente na conta, não só para as operações, mas para cobrir todos esses custos também. Cláusula 9.3. Um ponto que sempre pega é a relação com o assessor de investimento, o AI. Está na cláusula 19. O contrato é bem claro nas vedações, na cláusula 19.1. O cliente não deve entregar dinheiro ou ativo direto para o assessor, não deve pagar nada direto para ele, não deve dar procuração para o assessor operar conta, não deve contratar gestão de carteira ou consultoria direto com ele, se esses serviços existem, são formais, separados. E talvez o mais importante, nunca compartilhar a senha. São alertas bem diretos para evitar golpe e prática errada. Exato. A cláusula 19.2 explica como o assessor é remunerado, que geralmente está ligado às operações feitas ou aos produtos que ele distribui pela plataforma da corretora. E a 19.3 toca num ponto sensível, o possível conflito de interesse se o assessor também for sócio de uma empresa de gestão ou consultoria. O contrato diz que a corretora tem controles internos para diminuir esses conflitos, mas é bom o cliente saber como funciona essa estrutura de incentivo, né? Sem dúvida. E a privacidade dos dados com a LGPD aí, como fica? A cláusula 22 trata disso. Quando o cliente adere ao contrato, ele autoriza compartilhar os dados pessoais dele, perfil, patrimônio que declarou, histórico de operação dentro do grupo XP e com pessoas autorizadas. E essa categoria inclui os assessores de investimento ligados à conta dele. O contrato garante que o tratamento desses dados vai seguir a LGPD e as políticas de privacidade e segurança da corretora. Tem menções específicas, cláusulas 22.5, 22.9, sobre usar dados para prevenir fraude e cumprir regra de órgão regulador. Curioso que a cláusula 22.6 fala até em usar biometria facial para segurança. E os direitos do dono dos dados, como o acesso, correção, etc., estão garantidos pela cláusula 22.8, como manda a LGPD. Mas assim, a amplitude desse compartilhamento autorizado dentro do grupo econômico é algo para se prestar atenção. Verdade. Chegando no finalzinho do contrato, tem as declarações finais do cliente, na cláusula 24.1. Quando a pessoa assina ou dá o aceite digital, ela está declarando um monte de coisa importante. Tipo, que está ciente dos riscos do mercado financeiro, que entende que rentabilidade passada não garante a futura, que concorda explicitamente que a corretora pode liquidar as posições e ativos dela se faltar garantia ou ficar com saldo devedor. E isso reforça aquela cláusula 5, né?
Exatamente. Declara também que assume a responsabilidade por acompanhar a própria carteira e que aceita que a corretora pode ser a contraparte nas operações dela, como no caso da RLP. É quase um checklist. Li e concordo com os riscos e com os poderes da corretora. E para completar, a cláusula 24.2 traz umas autorizações de consulta bem amplas que o cliente dá para o Grupo XP. Eles podem buscar informação do cliente no Sisbacen sobre câmbio, no SPED, dados fiscais para Receita, no SCR, o histórico de crédito no Banco Central, na SED, que mostra exposição a derivativos na B3, e em birôs de crédito como o Serasa e SPC. E não só consultar, a cláusula 24.2.1 autoriza explicitamente que essas informações sejam compartilhadas entre as empresas do Grupo XP. É, assim, uma visão 360 graus da vida financeira do cliente que ele está autorizando a corretora e o grupo a terem. Foi uma análise densa. Passamos por muitos pontos cruciais desse contrato. Tentando resumir um pouco, o documento cria uma relação bem complexa, né? Cheia de regras sobre como operar, os riscos todos que são muito e bem variados, a questão das garantias, os custos e as responsabilidades de cada lado. Fica muito claro que ler com atenção, mesmo sendo chato, é fundamental. A corretora tem poderes bem grandes, especialmente para controlar risco, o dela e o do cliente, e pode agir bem rápido se tiver inadimplência ou achar que o risco está muito alto. Sem dúvida nenhuma, o contrato reflete bem essa tensão do mercado. Por um lado, quer facilitar o acesso do investidor a um monte de produto e operação. Por outro, precisa ter mecanismos bem rígidos de controle de risco e seguir um monte de regra dos reguladores. E a responsabilidade do cliente é um tema que aparece o tempo todo, né? A necessidade de entender as regras, de ficar de olho nas posições, nas garantias, manter os dados atualizados e, principalmente, estar ciente dos riscos que está correndo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, para quem está ouvindo a gente. Considerando o tamanho das autorizações que se dá para a corretora, desde esse acesso amplo a dados financeiros e pessoais, até o poder de vender os ativos do cliente, em certas situações, sem aviso prévio. Como é que a gente acha o equilíbrio? Como aproveitar a agilidade, a conveniência das plataformas digitais, sem descuidar da vigilância que a gente precisa ter sobre os nossos próprios investimentos e sobre os termos desse contrato que, vamos ser sinceros, muita gente só vai lembrar que existe quando dá algum problema. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela sua audiência. Apoie o canal deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com outras pessoas. Assim, conseguimos trazer cada vez mais explicações de fácil entendimento sobre termos e contratos.